Tudo bem, gente? Mais uma semana, né? Mais uma semana junto. E eu tá de férias, né? Alguém tem que ter férias, né? Tem que descansar. Hoje nós vamos falar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Vai ser estreito, porque tá feia a coisa. Muito feia a coisa. A gente vai falar desse assunto hoje. Necessário. Parece filme de Semana terror. que vem também da feminilidade. Parece filme de terror. É pena, ó, eu já há mais tempo da aula de escola de calma, muito mais aqui. É a primeira vez que eu ouço falar desse assunto, né? Pontualmente, especificamente, é a primeira vez que eu vejo a CPAD tratar disso. Na verdade, eu quero aqui até, vale a pena, porque às vezes eu ouvo muita gente criticar, mas a gente tem que elogiar também. Nesses últimos anos, pelo menos, a CPAD está de nota 10, porque tem tratado de todos os assuntos que dizem respeito ao que nós estamos vivendo. Mas isso é bom. E não está fugindo, não está tendo medo de falar dos assuntos. Graças a Deus Mas isso por é bom. Porque se alguém tem que falar, né? Alguém tem que falar. Bom. Porque às vezes o pastor, líder, tem tantos assuntos, né? Às vezes eu fico imaginando como que é a mente de um pastor para pregar. Porque tem tanta coisa para pregar. Porque outro dia eu fui pregar lá no Flor do Campo. E eu falei sobre os 7 símbolos do Espírito Santo. Né? O vinho, né? E tudo mais. A água, o vento, o fogo, etc. E aí, só meditando, pensando nos nomes do Espírito Santo que a Bíblia fala, só dos nomes do Espírito Santo, tem mais de 30 nomes do Espírito Santo na Bíblia. Né? Vários títulos, né? Espírito de Jesus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo, etc. Então, várias nomenclaturas para falar da mesma pessoa. Aí eu fico pensando, porque tanta coisa pra você falar, se você for sistematizar, você passa um ano inteiro e você não falou tudo que você queria. Mas pelo menos a revista Escola Dominical ela já vem ali com 13 lições, passa por alguns assuntos, é lógico que não dá para aprofundar tudo da melhor maneira que a gente gostaria, mas pelo menos a gente consegue tocar no assunto ali. A Escola Dominical é um ambiente diferenciado, né, do que um culto dominical durante a semana, então é um ambiente mais pedagógico, né, a Escola Dominical. E vale a pena, porque nós estamos passando por essas crises, né? Sobre esses temas todos que têm sido tratados aqui, nós estamos vivenciando aí. Então, são temas necessários. Vocês aí, já se inscrevam aí no canal, curtam aí, compartilhem, né? Estamos aí, o canal continua aí, dentro do possível. Queria produzir mais conteúdos aqui diferenciados para vocês, mas o tempo está bem curto. Mas Deus vai dar vitória. Vai orando pela gente aí que a gente vai produzir um conteúdo aí pra vocês. Então vamos rodar a vinheta aí. Nós voltamos com o tema de hoje. Muito bem, vamos lá. E aí, gente? A desconstrução da masculinidade bíblica. O que você já pode dizer? Problema. Tá feia a coisa, gente. Adão e Ivo. Tá feia a coisa, gente. Ou Adona e Eva. Sei lá o que é isso. Adona é o Adão. Não, eu quero que até começar, porque eu mandei pro Gediel esses dias um vídeo, né? Que rolou aí nas redes sociais aí, não sei se foi manifestação, sei lá, encontro LGBT, não sei o que foi aí. E um travesti, né? Falando lá contra o André Valadão, por conta de uma fala, inclusive. Eu assisti a mensagem dele, que ele fez, parece uma série de mensagens na igreja dele, né? Falando sobre... Eu esqueci qual era o título, como que era o título mesmo? Não, agora você me pegou também. Era um título bem sugestivo lá. O orgulho, Deus odeia o orgulho. Que ele usou um trocadilho, né? Por causa do orgulho LGBT e trouxe corretamente o tema Deus odeia o orgulho. Inclusive é o pecado que Lúcifer, né? Cometeu e tanto o ser humano cometeu. Sim. Tá perfeito. Deus odeia o orgulho. E o que a Bíblia fala? Deus abate o soberbo. O soberbo é um... Deus resiste ao soberbo. O soberbo é o quê? O cara orgulhoso. Então, ok. E ainda mais essas pessoas que se orgulham do pecado. Aí piora ainda mais a situação, né? Que chamam de amor aquilo que é paixão infame. Aí houve todo um burburinho aí nas redes sociais
E aí esse travesti falando, né? Que não queria ver o André Valadão preso, né? Queria que ele pagasse uma multa lá pra comunidade LGBT, não sei das quantas. É interessante. Aí chamou a duas pastoras. Supostas pastoras. Usando o texto fora de contexto também, né? E tal. E as pessoas falando disso. Que esse é o contexto que a gente tá vendo. É isso que a gente tá vivendo. É esse contexto que a gente tá vivendo. Em que se aplaude e que se dá voz, vamos dizer assim, essas coisas assim que eu não sei nem descrever o que é isso aí. Aquilo foi pra você enquanto a gente estava tomando café. O contexto de hoje, se compararmos o peso do pecado hoje, a gravidade do pecado hoje, comparado com Sodoma e Gomorra, em questão de balança, Sodoma e Gomorra baixa o peso, melhor, Sodoma e Gomorra sobe o peso, a nossa geração abaixa. Porque o peso, a gravidade hoje é muito maior. As pessoas provocam Deus, provocam a ira de Deus. Falei pra você que aconteceu nos Estados Unidos, numa igreja congregacional, pelo fato de ter adotado, de ter aceito essa ideia de apoiar ou de inserir dentro da igreja a visão ou a ideologia ou o que eles pregam. O templo em si sofreu um dano, sim. Alguém fala, não, por coincidência. Aí eu tenho que entender, Miquel, o que é coincidência e o que é juízo. 10 árvores no campo, 10 mangueiras, uma mangueira foi atingida por um raio. Isso é normal. Normal. Agora, por coincidência, uma igreja que professa a fé em Jesus, que diz que é de Jesus, que professa a fé em Cristo, de repente apoia e um raio cai na cúpula da igreja, do templo, e destrói tudo. Ah, mas é coincidência, o raio cai mesmo. Opa, mas eu tenho que entender. Por que nas outras não caiu? O raio não caiu. Então, se tiver 10 congregações do lado, 10 igrejas do lado, uma só resolve apoiar o erro e cai justamente naquela, eu tenho que analisar. Eu tenho que fazer uma análise de contexto. Até a Bíblia diz, não cai um passarinho do céu. Porque Deus está no controle de tudo, que dirá um raio. Eu tenho que entender que isso é um alerta de Deus. É como se Deus dissesse pra gente, não usando palavras, mas usando o ato em si. Não, caiu ali. Deus Deus usa os fatos da própria natureza, da própria criação dele, como Sodoma e Gomorra, o dilúvio, né? E a terra, quando abriu lá no deserto, engoliu todo aquele povo. Então, existem várias circunstâncias da natureza que Deus usa para trazer juízo. E a natureza é ferramenta dele. Tudo. Deus não usou a baleia para levar o Jonas lá. A natureza é a ferramenta dele. Então, Deus diz e a criação obedece. É nós que somos obedientes. Deus não chama todas as estrelas pelos nomes e elas se comparecem. É 1 bilhão, é 1 trilhão, é muita estrela para ele chamar. E todas dizem, eis-me aqui. Ele chama cada um pelo nome. Então, e não confunde. Na nossa cabeça? E não confunde estrela com estrela. Na sua eu arrisco a quantidade. Pode ser que você vai errar. Mas, gente, vamos lá. Tem muita coisa para falar. Vamos por partes. A história está em Gênesis 2,15, que diz: E tomou o Senhor, Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A verdade prática diz: O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. O texto, né, depois nós vamos se aprofundar nisso, Ruth, capítulo 4, versos 7 a 12. Não vou fazer a leitura, mas é aquele texto, né? Nós vamos entrar um pouco sobre o contexto do livro de Ruth, mas é o texto em que o Boaz, né, faz lá um acordo lá com o remidor, no caso, que seria, né, o parente mais próximo de Elimelec. O parente mais próximo de Noemi. No caso, ele abriu mão, né? E Boaz assumiu a responsabilidade ali por Noemi como por Ruth. Vamos lá. Primeiro tópico, né, fala sobre a masculinidade bíblica, a criação divina do ser humano. Até esses dias eu preguei sobre isso. Deus, ele pensou, né? Deus, ele é um ser inteligente, construtor, né? Deus, ele é detalhista. Deus, ele é minucioso na sua criação. Basta você olhar para tudo, né? Deus, ele cria cada ser vivo conforme a sua espécie, de modo tal que se espécies se cruzarem, o que é gerado não pode reproduzir. Por exemplo, se um burro cruzar com um cavalo, o que nascer disso não pode dar continuidade. O que vai ser disso aí? Tem um nome
pra isso, mas eu não... Então, mas o que vai dar um burro e uma égua? Nasceu o que? Um burrico? Alguma Não, vai coisa? nascer um animal semelhante, porém ele não pode... Então, e se né, ele continuar? Porque cada um conforme a sua espécie. Sim, exatamente. Né? Porque isso acontece. Na natureza isso acontece. Porém, não há continuidade. Porque Deus determinou que cada espécie, né, Sim, com a sua espécie. Exatamente. E Deus, veja bem, quantas espécies, né, Deus criou, seres vivos, no mar, no céu, né? As aves. Deus é detalhista. Você pega as aves, eu acho bonitas as aves, né? Ainda Jesus, quando diz quando a gente está ansioso, olhe para as aves que estão nos céus, né? Não semeia, não chia, e tá lá. E você vê as aves, cada um com o seu jeito, cada um com a sua cor, Sim. né? Cada um que tem um bico, cada um tem um instinto natural. Você pega o João de Barro lá, faz lá as casinhas dele. Sim, o Martim Pescador, então, agilidade para isso. O canto deles, cada um tem um timbre, cada um tem um jeito. Quer dizer, Deus ele é detalhista em cada coisa. É alguém que pensou naquilo que ele está criando. Ele não criou aleatório, né? Porque sinceramente, é aquilo que eu volto a questionar. Uma pessoa para dizer que é ateu, ela tem que ser, olha, um nível de ignorância muito grande. Mas a questão é, Miquel, porque chega a ser patético uma pessoa falar. Para ser ateu, eu preciso ter muito mais fé para defender a tese da não existência de Deus. O que o salmista fala no Salmo 18? Os céus proclamam a glória de Deus. Um dia faz declaração, outro dia. Aí você pega toda a criação de Deus, coisas inclusive que nós nem temos um conhecimento profundo, porque nós somos seres limitados. Sim, aí vem a ideia, inclusive até o atual Papa acredita na evolução, acredita na questão do Big Bang em si, mas toda a explosão, ela não tende à construção. Quem causou a explosão? Essa é então, mas toda a explosão em si, ela não tende à construção. Toda a explosão, ela tende à destruição. Exatamente. Não tem alguém... É a mesma coisa, assim. Eu já usei esse exemplo. Se a explosão traz... se do caos produz ordem, né? Se é o caos que produz a ordem, não a ordem, né? Então você pega... Então você quer construir sua casa? Eu tenho um segredo pra você. Você vai encomendar um caminhão de areia, um de pedra, um de cimento, de bloco, de fiação, tudo que vai numa casa, você encomenda. Pega um cruzamento da cidade, manda todo mundo ficar enfileirado, em cada um no seu ponto e vai... todo mundo lá. Vamos ver se sai uma casa depois que a poeira levantar. Não, porque... Se depois que a poeira levantar e sair de lá uma casa montada, eu acredito que Deus não existe. Por isso que eu tô falando. Se a explosão, ela causa desconstrução, ela destrói, ela causa caos, é só olhar pra Little Boy, a bomba lançada sobre Hiroshima e Nagasaki. Ela construiu ou destruiu? Então. Ela destruiu. Se o Big Bang é uma explosão, toda explosão ela tende à destruição. Aí que eu tenho que entender, então, se é essa a base, aí que eu vou louvar mais a Deus. Porque alguém causou a explosão, e a explosão colocou tudo em seu devido lugar. Então teve um causador. Teve alguém que acionou a bomba. Por que tirar Deus de cena? O problema, Miquel, é justamente isso. É a ação do diabo na mente do ser humano para fazer o ser humano não acreditar em Deus. Porque não tem como. Ontem eu tava vendo os pássaros que pegam capim e tecem as casinhas. Miquel, eu tava olhando aquilo, é impossível. Inclusive colocaram lá, Deus faz com perfeição. Não, mas você já viu os ninhos? Como é isso? Você já viu o ninho que o passarinho faz? Tem ninho que você fala assim, como que um ser não racional como nós somos consegue construir um negócio mais perfeito do que nós que o ser humano temos não consegue. Inteligência pra o ser fazer. humano não consegue. E eles fazem tudo minuciosamente. Você tem que ver, ele fez o ninho, que você entra por baixo, entra por cima, você sai por baixo, sai por cima. Ele pega com o bico, ele passa por baixo, ele puxa, ele passa por baixo, ele puxa. Tudo quem que deu essa sabedoria? Redondinho. Onde eu poderia usar então uma palavra fofinho. Uma coisa pra gente entender que é Deus. Você pega o João de Barro, que é da casa. Ele é tão esperto. É Deus que deu essa capacidade. Mas até as aranhas. Você pega os animais, né? Os insetos. Os aracnídeos. Você pega lá. Tem teia de aranha perfeita. A teia perfeita. Alguém olha pra teia de aranha e fala assim: é sujeira nas paredes. Não, isso é a glória de Deus. Deus até nisso Deus está sendo glorificado. Você quer ver um outro local, um outro contexto que é perfeição? Uma colmeia. Não, a colmeia tem até um filme, né, das abelhas. Miquel, olhar para aquilo. As formigas. Olhar para aquilo, onde vai o mel, ela sabe onde colher, ela sabe o que fazer, o próprio formigueiro.
Não, o que Salomão diz? Ó, o preguiçoso vai ter com a formiga, já vai falar disso hoje, hein? Todo mundo em prol do Até mesmo a formiga fim. traz ensinamentos pra nós. Então, agora, qual que é o problema? Por que não crer em Deus? O que Deus tem que eu não consigo crer nele? Aí a gente vai entender o quê? Que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Pra quê? Quanto mais longe eu estiver de Deus e mais perto eu estiver do diabo, mais compreensão eu tenho de que ele não existe, porque ele quer fazer com que a minha mente chegue no entendimento de que Deus não existe. Eu tenho que ver Deus, porque a ideia parece que é mais fácil eu acreditar num Deus pelo concreto. Opa, Deus é concreto, tangível e palpável. Eu estou vendo, melhor, eu estou sentindo, logo porque eu estou vendo. Se eu estou sentindo porque eu estou vendo. A fé não. A fé é colocar a fé é você olhar, não enxergar, porque eu não vejo Deus, mas acreditar que ele está lá. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Aí você tem que crer. Por que não crer em Deus? O que tem em Deus que eu não consigo crer nele? Você já assistiu aquele filme Deus Não Está Morto? Primeiro, não vi, né? Que era um professor de filosofia, que no final ele diz o porquê que ele não acreditava em Deus. Por quê? A mãe dele estava com câncer, morreu de câncer, Deus não fez nada por ela. Mas geralmente a maioria dos que dizem ser ateus é fruto de uma revolta. Ou eles são revoltados por uma questão do problema do mal, geralmente, ou é um problema filosófico realmente, né? O problema do mal é um problema filosófico, né? Para todas as religiões, para todas as cosmovisões, o problema do mal sempre vai ser algo que vai acompanhar. O cristianismo tem a resposta mais difícil sobre o assunto. Porque, na perspectiva cristã, que crê num Deus 100% moral, né? Crê que Deus é todo poderoso, soberano, ele é bom e o mal existe. Você tem que defender isso. Sim. Se ele é o todo poderoso, porque entra aquela discussão, que se eu não me engano é Epicuro que construiu essa argumentação, né? Se Deus é bom e todo poderoso e não elimina o mal, é porque então ou ele não é bom ou ele não é todo poderoso. Essa é a grande questão, né? Só que nós defendemos a tese. Ou aí alguém vai dizer assim, se ele não pode eliminar é porque ele não é todo poderoso. Se ele é todo poderoso e não quer eliminar, então ele não é bom. Começa a complicar a coisa, né? Entender que é um Deus insensível. Só que nós, pelo contrário, queremos que ele é bom, queremos que ele é todo poderoso e sabemos que o mal existe. Ele é o único que consegue, né? Você já viu aquele Yong-Yang? Sim. Yong-Yang? Tá lá. No branco tem uma bolinha preta, no preto tem uma bolinha branca, que significa que no mal você tem uma porcentagem de bem, e no bem você tem uma porcentagem de mal. Mas na verdade não, Deus é o único que pode controlar o mal na sua totalidade. Se existe alguém que consegue controlar o mal na totalidade, como o próprio Martin Lutero fala que o cão é o diabo, o diabo é o cão na coleira de Deus, a ideia é Deus controlando o mal como um cachorrinho numa coleira, isso é soberania. Mas por que Deus não faz então o que é para fazer? Porque uma coisa é tentar entender Deus na mente de Deus, a outra coisa é tentar entender Deus na mente humana. E nunca nós vamos entender Deus na sua própria mente. Na minha mente eu não consigo. Porque como que o eterno, o infinito, o infalível vai caber no o que Paulo falou? Limitado, né? Profundidade das riquezas. Esse é o dilema do cristianismo. Esse para mim é o ponto mais, né? Que você pega um Deus, que a gente já exaltou várias vezes aqui os atributos de Deus. Sim, a gente vai continuar e tenta conciliar tudo isso na nossa mente, limitada, falível. A gente que é um ser, sabe? A gente desfalece. O que somos nós diante da grandeza de Deus? Nada. Então é difícil, mas focando aqui. Dentro de tudo isso que a gente está falando da criação de Deus, Deus criou o homem. Deus criou o homem, tanto o homem, no sentido total da palavra, né? Humanidade. Como homem, sexo masculino, né? Em si, como o homem em si. Como o homem em si. E é óbvio, e é uma questão fisiológica, porque alguém quer... Até a lição usou uma palavra aqui que eu não gosto, num dos tópicos aqui, para falar do gênero masculino. Eu não gosto dessa palavra, não. Porque esse negócio de gênero é meio relativo, é meio uma gelatina. Nós temos que defender o sexo masculino. Né? Porque o que diferencia o homem da mulher não é só a questão da genital em si, né? Da genitália, mas de todo o restante, né? A estrutura, a forma de ser, tanto
sentido físico como emocional, Sim, intelectual, etc. Até a estrutura óssea. Tudo. A Se estrutura você óssea pegar masculina difere da se você estrutura pegar óssea da feminina. um esqueleto de um homem e de uma mulher enterrado há 1000 anos atrás, e o cara levar para um laboratório, ele vai dizer para você, isso aqui era um homem, isso aqui era uma mulher. Sim. Porque o osso determina o que é um homem e o que é uma mulher. Já pela própria estrutura do corpo. Exatamente. Se toda mulher que tende a ser mãe, porque tem mulher que não quer ser mãe. Uhum. A parte onde fica a bacia, a parte de baixo, onde está vamos dizer, ligado com o órgão. Não ligado em si, mas junto ali. Mas vamos colocar ligado. Aquela estrutura óssea é diferente do homem. Sim. Mas até a própria. De tamanho também, sim, né? Porque a estrutura pulmão, corporal do homem é maior do que da mulher. Aí você vê. Então, inclusive o Enéas. O Enéas era um camarada inteligente demais. O jeito dele falar. Ele era médico. O Enéas era um camarada inteligente. Assim. Ele fala, se não estiver enganado, no programa do Serginho Grosso. Altas Horas. Se não estiver enganado. Isso faz, acho que na década de 90. Tem na internet. Ele fala, olha, tem um fenótipo e o estereótipo. A parte externa, você pode levar ela a mudanças. Uma academia tira sua pochete. Uma academia deixa você bombado. Uma academia deixa a mulher diferente. Tem mulher aí que tem muito mais massa muscular do que um homem. Sim. Por quê? Se preparou para aquilo, então na parte externa eu consigo ver mudanças. Mas a parte interna não. O que é ligado com o seu DNA, o que é ligado com aquilo que você é de fato, sexo masculino e sexo feminino, mesmo que hajam mudanças externas, o meu interior, ele me leva a denunciar sexo masculino, mesmo que ele tenha transformações no corpo, e me leva a dizer sexo feminino, mesmo que hajam transformações no corpo. Aí você vê, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Não, aí... Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus fez o homem, né? Fez o homem, né? Estamos focando na pessoa do homem em si, não o homem e a humanidade. Deu a ele responsabilidades que não deu à mulher, que cada um com... Até nisso Deus pensou, porque existe o papel do homem e existe o papel da mulher. Sim. Né? A Bíblia, sobre esses assuntos, a Bíblia é clara. Tem coisa que a Bíblia talvez não fale. Tem coisa que a Bíblia... não vou dizer que é obscura porque é uma palavra ruim, né? Mas tem coisa que não é muito claro, né? A gente tem que pesquisar, olhar vários textos para entender. Agora, sobre certos assuntos, Deus, ele, desde o Gênesis até o Apocalipse, ele esclareceu o assunto, repetiu várias vezes para não ter dúvida sobre isso. Aí hoje o povo quer mudar aquilo que Deus determinou. O homem, Deus criou, deu a ele responsabilidades. Ponto final. Inclusive, quando há queda, Deus não vai tirar a satisfação com a mulher, vai tirar a satisfação com o homem. Sim. Né? Porque quem deixou a mulher Na própria lei de Moisés, há responsabilidades para o homem. Sim. Diferente de responsabilidade para a mulher. Então cada um vai cumprir seu papel. Por que Deus chama a atenção do homem no Éden? Onde é que estava tu, Adão? Por que você fez o que fez? A mulher que tu me der. Você deixou a mulher sozinha, deixou? Você já vacilou. Qual que é a sua responsabilidade? Era pra cuidar da mulher o tempo todo. Até eu quero aproveitar pra gente ler, porque é um texto que a gente pouco tem oportunidade pra ler, né? Efésios 5. Que lá eu acho que tá mais desenhadinho, né? Pra gente não ter dúvida. O texto começa assim. Verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Vamos só focar eu nem vou falar da questão das mulheres, só vou focar nas questões do homem. Porque o marido é a cabeça da mulher. Veja bem, essa é a primeira informação que ele dá. O marido, cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Ainda na lição fala que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, né? O homem é a cabeça da mulher. Né? Há uma questão de hierarquias e submissão aí. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Vossa mulher. Mulheres não. O povo, se eu ler no plural, daí o povo vai achar que é mulher. Poligamia. Como também Cristo. É interessante que a Bíblia é bem clara sobre isso. Até no plural. Se tivesse um plural aqui, já ia azedar o texto. Sim. Até nisso, a Bíblia é perfeita, né? Polígamo. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela.
Então, o nível E aqui nem de a amor é igreja. E altíssimo. nem a igreja. A igreja especificou que é a noiva dele. Também a igreja aqui É a única e singular. Como que é a palavra lá? É artigo definido. É. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e repreensível. Que aqui, na verdade, está falando de vários assuntos. Paulo ele consegue falar de uma coisa e ao mesmo tempo de outras, né? Ele está falando da responsabilidade do marido, da mulher, e está falando da questão da relação de Cristo com a igreja. Ele está misturando tudo aqui. Mas tudo está coeso. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta. Sustentar aqui tem um sentido forte para o homem também. Também o Senhor é a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Depois ele vai falar de filhos. Mas você vê que são várias questões aqui que podem ser destacadas. Primeiro, o marido, ou homem, vamos colocar aqui, ele é responsável, né? Ele é o cabeça da esposa. Quer dizer, aqui a Bíblia está deixando claro, o homem é um papel de liderança. O homem lidera. Né? O homem lidera. Quando diz lá o texto, multiplicar, frutificar, encher a terra, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os ser que andam sobre a terra. Está mostrando que o homem foi feito para liderança. Quando Deus disse, olha, você vai cultivar, vai lavrar, vai tudo aí, Deus está dizendo, você que vai liderar. É você que vai colocar a mão na massa. É você que vai tomar decisões. Se alguma coisa dá errado, é você que vai pagar o pato. É o homem o papel da liderança. A mulher é submissão. Né? Mas é outro assunto para outro dia. Mas o papel do homem é liderança. Só que nós estamos vivendo com uma aversão a isso aí. Primeiro porque o homem está sendo omisso. O homem já não está... nós vivemos nesse tempo do relativismo que a gente vive e tal, pluralismo, secularismo, né? Hedonismo. A gente está vivendo uma crise de identidade. Em que você pega aquilo que já é um... Por exemplo, isso aqui é uma caneca, não vai ser outra coisa. Caneca é caneca. Na evolução pode ser que ela vire um jarro. É. A caneca. O homem é o homem. Acabou. Se deixar de ser, é inútil, porque foi feito, Deus já criou com esse propósito, com essa finalidade. Então perde a sua funcionalidade. Perde, torna-se nada. Perde a sua funcionalidade. Se o homem deixar de liderar e tornar-se... Se há uma mudança de papéis, de valores, etc., para que o homem existe, então? Tem contexto, você tocou no assunto, mas é só uma questão de cultura. Aí a gente tem que analisar à luz da Bíblia. Tem contexto que é a matriarca quem governa, é a matriarca quem dita as regras. Mas é uma cultura que, pela palavra de Deus, nós entendemos que é errado, porque a Bíblia é patriarcalista. Por isso que eu tô falando. Né? A gente vê, mas biblicamente falando, tem base bíblica? Não. Quando o evangelho chega, o evangelho apresenta o modelo bíblico, o modelo divino, o modelo de Deus. Aí você pega, por exemplo... Alguns criticam o cristianismo por causa disso, que ele destrói culturas. Não, a cultura do cristianismo, da fé judaica-cristã, é que é a cultura bíblica, correta, ética, é a palavra de Deus revelada. A vontade de Deus para o ser humano. A cultura judaica... Se está ao contrário da palavra de Deus, está errado. Então você vê, a cultura judaico-cristã é a cultura pautada na ética e na moral. Poligamia é imoral. Sim. Monogamia é moral. Aí você pega capítulo 31 de Provérbios, que fala da mulher virtuosa. Sim. Ali a mulher está tirando o papel do homem no tocante ao trabalho. Não. Ali está dizendo que o meu marido tem a função dele. Ele trabalha, ele traz o alimento. Porém, eu observo que tenho condições de ajudá-lo. Qual que é a ideia da adjuntora? A adjuntora é aquela que está junto. A adjunto. Aquela que está junto com. Por exemplo, você e a Paula. Não tem filhos ainda? Miquel, olha, eu vou dar aula. Ela é formada na área de pedagogia. Eu vou dar aula. Opa, é a sua função. Ela vai dar aula de manhã, aula à tarde. Você trabalha. Opa, daqui 2, 3 anos, de repente, chega o piá. Vou usar o piá. Né? Vou dizer pro Miquel que vai vir 2 de uma vez só, pra ele aprender. Mas tinha que vir 2, porque ela não quer ter 2, quer ter um então, só. Então, gêmeos. Hora forte, gente. Gêmeos. Um casalzinho, tá bom. Um casal, tá bom. A Maria e o João. Enquanto uma entra pela porta da cozinha, outro pula a janela da sala. Mas é benção. Então não tô usando como coisa ruim, não. É benção. Filho é benção. Aí você vê.
De repente a Paula fala, não, Miquel, eu não quero ficar em casa sozinho, eu vou trabalhar e ponto final, eu mando a minha vida. Calma aí. Dependendo da fala, dá pra entender que eu quero bater de frente com o modelo bíblico. Aí, assim, pra você. A Paula trabalha. O sustento dela, mais o seu sustento, equilibra o orçamento dentro de casa. Agora, a mulher virtuosa de Provérbios não é aquela mulher que diz, eu passo por cima do meu marido. Ao contrário. O marido louva ela. Louva no sentido de que o grande dilema de a minha mulher me ajuda. 31, nós vamos falar isso mais semana que vem. É que é a feminilidade. É que a gente lê Provérbios 31 contaminado pela realidade dos dias atuais. O relativismo. Pelo feminismo. A gente tem que ler o texto dentro do contexto que foi escrito. Cultural. Que não tem nada a ver com o que o povo pensa também sobre Provérbios 31. É um anacronismo histórico. Eu tenho que ler Provérbios 31 para a perspectiva daqueles dias, não cultural. Dos nossos dias. Dentro da cultura. E aquilo que a gente já comentou. Como que era administrar uma casa há 2, 3 mil anos atrás, quando foi escrito? Com 10 filhos. Não, e não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha nada. Como que era a vida naqueles dias? Sim. A mulher, ela era uma empresária mesmo, gente. Porque imagina, ela tinha que administrar os filhos, ela tinha que administrar as servas. Sim. Ela tinha que cuidar das coisas da plantação de arroz, de feijão, não tinha isso lá, né? De quem que era a responsabilidade de formar a mulher pra ser esposa mais tarde? Quem que fazia a roupa, quem que fazia a calçada, era tudo a mulher, gente. Você vê, a mulher trabalhava, às vezes, talvez mais do que o homem naquele contexto. A mulher levantava cedo e ensinava a filha como cultivar, como pegar o grão, como preparar o grão, porque a mãe estava preparando aquela menina, aquela moça, aquela mulher em si, que já é mulher, todas que nascem do sexo feminino, é mulher. Aí estava preparando ela para ser o quê? Para ela ser uma futura esposa. Aí não entra na ideia da mulher que tá ajudando o marido porque o marido não tem o que fazer. Não, o marido é um ocioso. A gente tem que ler o texto dentro daquele contexto. Não é que nem hoje, que é tudo fácil. Naquele dia não era nada fácil como é hoje, não. E ainda hoje, sendo mais fácil, ainda o povo não tá cumprindo essa responsabilidade. Nem o homem é o seu papel, nem a mulher é o seu papel. Só que o que a gente tá vendo? Que falta essa identidade, o homem a entender a sua identidade de homem. Sim. Porque, ó, vou dar um exemplo. Eu tô num outro serviço agora e muita garotada. Né? Muito molecão, 18 anos, 20. Lá. Gente de Deus, eu dá vontade de esganar os caras. Que as mulheres, tem duas mulheres, já tem uma certa idade, tem mais força que os homens pra trabalhar, gente. Deixa os homens dá vergonha nos seres humanos, uns caras com cara de besta, de bobo. Não generaliza. Que não sabe, não tem agilidade para as coisas. Aí você fala assim, meu Deus do céu, estamos vivendo uma crise mesmo, porque se esse vai ser os homens do futuro, como é que vai ser o futuro? Ou se não, que nem eu já ouvi um tempo atrás eu ouvi uma história verídica. A mulher engravidou, aí ela não quis contar pro pai do menino, porque o cara não valia nada, ela teve só uma relação com ele e tal, e não queria que ele assumisse a criança em si, porque ela viu que não tinha futuro. Não queria vínculo nenhum. Não queria vínculo. Mas depois acabou que foi nítido, né, que ela tinha engravidado e tal, e que ela acabou falando pra ele e tal, explicou. Só que o cara já tinha, tipo, os 3 filhos de outras mulheres, que nunca deu pensão pra nenhum deles. Hoje, pra desgraça dele, o filho dele, né, que é esse que ele nunca assumiu de fato, ficou sabendo quem era, chegou a dar até o nome pra ele e tudo, mas nunca deu nada. Nunca foi o pai de verdade da criança. Agora o filho dele mora na rua dele, da casa dele. Ele tem que encarar o filho dele o tempo todo. E o cara isso já tem mais de 20 anos. E tem que encarar esse fato, né? Do filho, um dos filhos dele perdido no mundo tá lá. Mora na rua da casa dele. Só que tem um monte de homem que faz isso o tempo todo. Que é completamente antibíblico. Não assumir essa responsabilidade. A liderança tem a ver com assumir responsabilidades. Né, de assumir o papel que é para ser assumido. Porque alguém pensa que é só numa questão financeira. Não é só financeira. É liderança financeira, emocional, espiritual, né? Social também. Todas as áreas. O homem, a Bíblia ainda diz lá, acho que é Salmo 126, né? Que fala que o filho é como flecha. Não, 128. 128. 126 é quando voltamos do cativeiro, junto aos reis de Babilônia. E nesse texto da flecha,
tem a ideia de que o pai fica orgulhoso quando tem filhos homens que possa defender a frente da porta. Sim, claro. Porque ele tá envelhecendo e tá vindo uma nova geração assumindo o posto dele, porque era o que acontecia na Bíblia. Sim. Quando o pai morria, olha como a Bíblia leva isso muito a sério. Né? E a Bíblia é repleta de textos assim. O homem era o líder. O filho primogênito assumia. Se o pai viesse faltar, o filho primogênito assumia a liderança. Se morreu o primogênito, o outro, e assim a sequência, né? Como a própria ideia de resgatar, né? Por exemplo, a gente citou semana passada o Judá lá, né? E Onã. Morreu um, o outro não quis assumir responsabilidade. Que era o levirato, de casar Exatamente. com a cunhada. Até no Novo Testamento, os saduceus chegaram para Jesus, que não queriam na ressurreição, e falaram assim, então, tem uma mulher que era a exterminadora do futuro. Viúva negra. Não, matou 7 maridos. Na verdade é a viúva negra, meu, literal. Matou 7 maridos. E lá no céu, de quem que vai ser o marido da coitada? Olha pra que eles vão perguntar. Sabe o que eu penso? Vamos cortar aqui o assunto. Se ele tivesse perguntado saduceu pro fariseu, cada um ia dar uma porrada, porque os dois se duelavam. Mas os fariseus queriam na ressurreição. Olha pra quem que eles perguntam. Aí vai perguntar pra Jesus, lá no céu não tem casamento nem se dá casamento. Porque se fosse também é coisa desse difícil. O cara teve 7. Né? É um harém. A mulher samaritana teve 5 maridos. É um harém. E aí do que tava era 6, na verdade. O que tava não era dela. Então tava feia a coisa. Lá no céu tava uma briga com os maridos. Aí você vê, o relativismo, ele faz o quê? Ele dá uma nova visão dentro da perspectiva que nós estamos vivendo. Tem mulher que bate de frente com o marido mesmo. Eu vou trabalhar, ponto final. Ninguém tem nada a ver com isso. Então a mulher agora, principalmente... Eu vejo que trabalhar não é um problema. Eu não vejo. Não. Alguém fala assim, mulher trabalhar é errado. Não é. O problema não é esse. É que a gente achou um bode expiatório pra dizer que esse é o problema. O problema não é esse. A mulher pode trabalhar, pode ganhar até mais do que o marido. Mas o homem continua sendo autoridade dentro da casa. Quem é o provedor dentro da casa ainda é o homem. Principalmente, Miquel, no contexto cristão. Deixa eu dar uma nota de rodapé aqui, que nem diz o Hernandes. Vamos supor lá, o cara ganha 3 mil. Ganha bem. Né? Eu tô jogando alto. A mulher ganha 4. Não passa fome, 7 mil reais dentro de casa. A mulher ganha 4. São 7 mil. Aí alguém vai falar assim, nossa, porque se a gente pautar a liderança pela questão financeira, quem lidera a casa nesses termos é a mulher. Ela ganha 4, ele ganha 3. Exatamente, a proporção maior em cima da menor. Se a liderança for por questão financeira, a mulher mandaria, né, ou lideraria. Sim. Só que não é assim que funcionam as coisas. O homem é o responsável, por exemplo, de trazer o pão para dentro de casa, pagar a conta de água, de luz, de internet. Hoje em dia o telefone é internet. Hoje. É o homem que assume essas responsabilidades. Ok. Ganhando pouco, ganhando muito, é o papel do homem. É uma responsabilidade do homem. O casal pode ter uma forma de administrar esse dinheiro junto? Pode ter também. Claro, pode. Existe, cada um vai chegar num acordo. Uma questão de bom senso. Opa, se ela ganha 4, o cara ganha 3, ele tá arcando com toda a despesa da casa. Vamos lá, R$1.000 de compra. Para uma família, R$1.000 de compra hoje, R$1.000. Uhum. Mais água, luz, telefone e gás. Só aí dá mais, vamos colocar mais 500. Tô chutando 500, então 1.500. Ele só tem 1.500. Aí ele tem que pagar o IPVA do carro, ele tem que pagar o seguro do carro, sobra R$500 para ele. 2.500 foi com gasto. Vamos ser sinceros, sem hipocrisia. O que ela faz com 4.000? Então, no bom senso, vamos fazer o seguinte. Se eu usufruo da água e da luz dentro de casa, dá para dividir. Opa, tudo bem, quanto é que ficou a água hoje? Água, luz e internet ficaram R$500. Toma aqui. Eu também tomo banho, eu também uso a luz e também uso a internet. Não. A questão que tem que se entender é que a luta que nós estamos vivendo é o quê? Que o homem não está assumindo essa responsabilidade. Aí ele joga para a conta da mulher. Ele não quer assumir, ele não quer fazer compra, ele não quer pagar o financiamento que fez ou um aluguel que tem que pagar. Ele não quer. Ele está se omitindo para gastar com qualquer coisa, como eu já vi vários testemunhos disso. E a mulher que tem que assumir esse papel. Aí é a inversão de valores. Sim. Porque o homem, independente do valor que ele está ganhando, ele não está assumindo o papel dele. Agora, quando o homem assume o papel dele, eu tenho certeza que essa mulher vai ter prazer de arcar com outras coisas, talvez, que eles queiram. Tem sonhos, projetos que eles têm na vida de casal. Sim. E não vai haver essa dificuldade dentro de casa. Só que a questão do quanto ganha não pode ser o fator determinante. Né? O fator determinante tem que ser que o homem é quem assume as responsabilidades. E ponto final. Quem que se sacrifica pela família? É o homem. Quem que dá a cara pra bater? É o homem. Aconteceu uma crise, aconteceu qualquer coisa, uma decisão difícil a ser tomada. Quem que tem que tomar essa decisão? É o homem.
Nem todas as decisões é a mulher que... Tem decisões que eu penso que é a mulher que vai tomar a decisão. Por exemplo, fazer compra da casa. Quem que sabe o que tem dentro de casa, que é a necessidade da casa? É o homem? Não, é a mulher. Sim. É a mulher que sabe o que precisa comprar, o que não precisa comprar, o que precisa fazer, o que precisa deixar de fazer. E se o homem quiser se meter nisso, ele apanha junto. Não, o que ele... Você tá entendendo? Porque cada um tem sua responsabilidade. O que não pode acontecer, um exemplo, é o argumento da questão financeira. Já que eu que pago a compra, eu decido que compro. Não, ele pode dar um palpite dele, um exemplo. Opa, olha, vamos comprar esse arroz hoje pra gente experimentar? Pronto, opa, tá com 2, 3 reais de diferença. Ele não tá dando palpite de imposição. Ele tá dando... Ele tá apresentando uma escolha. Opa, gostamos, arroz é bom, arroz melhor, tal. Porque eu penso assim, o homem ele tem que entender que há coisas que até Deus já planejou isso, né? A mulher é mais detalhista para isso, a mulher é própria para isso. Deus chamou ela para isso. A administração da casa, até mesmo dos filhos, é a mulher, né? A gente sabe quem passa mais tempo, por exemplo, com o filho é a mulher. É por isso que a Bíblia diz que Provérbios dá vários conselhos, né, em relação do filho com a mãe, o filho com o pai, e cada um no seu papel ali também. E é preciso ser entendido isso aí. Agora, tem decisões... É a mesma coisa, eu já ouvi pessoas falando sobre isso. Criação de filhos, por exemplo. Se o pai falou não e a mãe vai lá e tira o não do pai, entrou guerra naquela casa. Ela tá tirando autoridade. Ou a mãe disse não, o pai vai lá e disse sim. Não. Se os dois estão criando, os dois têm que pensar junto. Falar, se sua mãe falou não, é não. E ele tem que analisar. Seu pai falou não, é não. Então, aí tem uma questão. Ambos têm que analisar as questões. E aquilo que não há acordo entre pai e mãe, que ficou em dúvida, eu e seu pai vai conversar e nós vamos decidir. Exatamente. É simples. Você disse não para o seu filho. Paulo falou, mas não por quê? Ele tá dizendo não, ele só tá querendo brincar agora são 8h30 da noite. Uhum. Não por quê? Ela vai falar, Miquel, por que você não tá. Por que você disse não pra ele? Ele tá querendo só brincar, é 8h30 da noite ainda. Não, eu não quero que ele brinque agora. Opa, aí tem que entrar no conselho. Não quer por quê? Porque agora eu não quero ninguém arrastando o carrinho pra dentro de casa porque faz barulho. Eu quero descansar. Aí tem uma lógica. Agora, até o não da mulher tem que ser analisado, observado pra ver se é não. De repente ela só gosta de dizer não porque é um não no sentido de apenas mandar. Ponto aqui, e o outro, Miquel, existem coisas... provocativo. Porque ela quer dizer um não pro filho, porque ela sabe que aquilo ali vai gerar uma discussão. O marido vai falar, não, opa, calma aí. É 8h30 da noite, o menino quer brincar, pode pegar o carrinho lá. Aí ela já começa a bufar, porque é o que ela queria. Ela quer criar um ambiente de atrito, então ela diz não, porque ela sabe que pode ser sim, pode ser o sim, mas ela cria. Mas existem aquelas discussões, por exemplo, o marido, né, a esposa tem lá um assunto. Um pensa de uma forma, o outro pensa de outra. Quero a parede azul, eu quero verde. Mais ou menos assim. Tem coisas que se terá que conversar, chegar num acordo. Sempre tem um acordo, sempre tem um meio termo. Junta as duas tintas, né? Então verde e amarelo. Sempre tem um meio termo. O que não pode haver, o que geralmente acontece, ou é o autoritarismo, né, que chega a violência. Não sei se você ficou sabendo aqui no bairro, né? Trabalhava aqui, até no mercadinho. A moça foi esfaqueada, né? Por um ex-namorado que possessivo a ponto de esfaquear a mulher. Como aqui em Pina já teve caso de um adolescente namorava a menina e matar. Então, assim, esse autoritarismo irrefletido, que não há acordo, que não vai dar certo. Não vai funcionar. Nenhuma relação, nem relação de um amigo para com o outro, de pais para filhos, de filhos para pais, ou de marido e mulher. A liderança não significa que você é um ditador. Não. O fato do homem ser líder não significa que ele é um ditador. Porque alguém tem medo de perder a autoridade. Porque às vezes a pessoa não tem autoridade, né? Porque a autoridade não vem... A autoridade não é garganta, não é falar. A autoridade é fazer. A mulher ou qualquer outra pessoa, né? Ou qualquer pessoa que tiver subordinado, um chefe, né? Qualquer pessoa. Ela só vai dar crédito à sua liderança quando ela vê em você o exemplo, em você ela der confiança que você tem autoridade para aquilo. É autoridade, né? A autoridade é a questão do líder. O que significa a palavra autoridade? É fazer crescer. É tirar o melhor do liderado. O liderado nunca vai dar a autoridade que é devida ao líder se ele não olhar para o líder e ver que o líder realmente tem algo a transmitir. Jesus, quando você começa o livro de Atos, capítulo 1, diz, né, Lucas escrevendo, a Teófilo, né,
de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Jesus considera essas duas coisas. A autoridade não vem só daquilo que você fala, vem daquilo que você faz. E ele coloca fazer antes de ensinar. Hein? Quer dizer, você faz. É aquele negócio. Você prega sobre mentira. Um exemplo. Mas você mente. Quem que vai dar crédito no que você fala? Não vai dar nunca crédito no que você fala. Você fala pra não roubar. Aí todo mundo vê que você é um ladrão, corrupto, safado. A pessoa vai lá e, sei lá, trai, corrompe, faz um monte de coisa e depois prega o contrário disso. Não vai funcionar. A autoridade vem daquilo que você faz. A mesma coisa dentro do lar. Se o homem assume as suas responsabilidades como homem, que a Bíblia prescreve, quem tá ao seu lado, quem estiver debaixo da sua liderança, vai receber. Amém. Isso mesmo, concordo com você. Porque ela mesma. Por isso que a Bíblia diz que se o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, a mulher vai, obviamente, ser submissa. Aí o cara nem ama a mulher como Cristo amou a igreja, nem como ama nada. Como que vai ter um retorno disso? Não vai ter retorno. A autoridade vem no retorno, de uma troca. Em muitos casos não são assim. Então essa perda de identidade do homem vai causar problemas. Se o homem não assumir sua responsabilidade de homem, pode esquecer, meu filho. Tá fadado ao fracasso. Ainda no final aqui do primeiro tópico diz assim. Então esse abordou... Nesse sentido, o exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. E tem ainda as referências bíblicas aqui. Você tem qual tópico aí? Terceiro subtópico, mas agora mudando. A erosão da masculinidade. Você pegou o segundo? Passou pelo segundo? As características, né, que nós já temos falado. Segundo, a erosão da masculinidade. Aí é o contrário de tudo isso aí. Se de um lado o homem é tudo aquilo que a Bíblia diz que ele é, de assumir as responsabilidades que ele tem, etc. A apologia, como é dito aqui, a homossexualidade é o contrário disso, né? As ideologias de gênero, né? Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Quer dizer, por isso que eu estou dizendo, a questão do gênero ele é muito gelatinoso. Vago. O que define, o que determina se é homem ou se é mulher, é óbvio, a primeira coisa é a genética. Nasceu com pênis é um homem, nasceu com uma vagina é uma mulher. Ponto final. É o sexo que define. Não é tipo, eu nasci assim, aí eu vou ver o que eu vou ser. Não, você é o que. A sua identidade está determinada. Igual o cara fala no vídeo, eu sou transsocial. O que é transsocial? Eu sou rico num corpo de pobre. Eu sou milionário no corpo errado. Porque essa coisa do gênero, que é uma coisa que a pessoa pode definir qual é o seu gênero. Então um cara pode acordar e falar assim, eu sou leão, sou macaco, sou um curupira, sei lá o que eu sou, uma mula sem cabeça. Uma besta. Eu sou a cuca. Eu não sei, é alguma coisa, o cara pode definir. Então é complicado. Não, o sexo, a biologia, porque Deus não fez o ser biológico também, determina isso. Ponto final. Não tem como você fugir disso aí. Mas... E aí entra um outro ponto, porque assim, a homossexualidade é uma realidade? É uma realidade. O pecado da atração sexual homem por homem, como mulher por mulher, é uma realidade. Porque por causa do pecado ter entrado no mundo. Mas aí você vê o que existem inclinações carnais para isso, infelizmente. O que é o sodomismo? Sodomismo? Os pecados de Sodoma. É só ler lá o que eles queriam fazer com os anjos, né? Não, olha com quem que eles queriam brincar. E os anjos que são assexuados. Esses sim. Esses são assexuados. Não tem sexo, né? Nem homem nem mulher. Não, é porque lá não existe anja. Não tem, né? A gente não vai definir um anjo porque debaixo da roupa dele tem um... Você já falou, tem um pênis lá. Não. E a Bíblia diz que no céu nós seremos como os anjos. Quer dizer, no céu sim nós seremos assexuados no sentido. Não haverá casamento, não haverá procriação, não haverá nada disso. Isso também não significa que a gente vai perder o órgão e a mulher vai perder o órgão dela. Não vamos perder nossa identidade. Exatamente. Mas não haverá mais o sentido que nós vivemos hoje. É bom explicar isso daí, senão de repente pensa que chegar no céu vai ficar sem... Ou que vai criar asa, né? Ou vai ficar sem, vai olhar debaixo da roupa, não vai ver lá a torneirinha. Não, vai continuar. Sim. Porém não vai ter essa atração sexual. Não vai existir eu tô com atração por aquela mulher. O propósito que Deus definiu como seres humanos na Terra é diferente. Agora uma questão, por que as pessoas chegam a esse ponto? O camarada nasce homem,
sexo do sexo masculino tem um pênis, o corpo dele é um corpo masculino, fenótipo, o estereótipo, ambos definem a masculinidade dele. Por que algumas pessoas têm tendência ao homossexualismo? Eu não estou defendendo o pecado. Sim, a minha única resposta para isso é o próprio pecado. Sim, é aí que porque é óbvio que existem sim inclinações carnais para todos os lados. Existe gente que tem atração sexual por objetos. Tem atração sexual por animais. A Bíblia fala de zoofilia. Só para você ver, ó, o necrofilia. Necrofilia é relação, não vou dizer relação sexual, porque a gente tem que entender que relação sexual ela tem que ser entre pessoas vivas, porque tem que ter sentimento, tem que ter toque, tem que ter prazer, tem que ter olho no olho. Como é que eu vou dizer que eu tô tendo relação sexual com o cadáver? O cadáver não reage. Eu dou uns tapas, não reage. Vamos ser sinceros. Eu faço a penetração, não tem sentimento. Então não é relação sexual. Eu entendo relação sexual quando são duas pessoas vivas. Porque o toque faz a mulher sentir, o toque da mulher no homem faz o homem sentir. Isso é uma relação sexual. Então eu vou dizer que ali é uma paixão infame. Necrofilia. Não, é tudo que foge, que a Bíblia estabeleceu é pecado, é uma anomalia. E a zoofilia? Piorou, né? O camarada que... Vamos ser sincero, Miquel, chega a ser cômico. O camarada que vai lá no curral e trava a vaca. Então, e a vaca dá os gritos dele e o boi vem correndo. Pega na vaca. Pronto, na cabra, na cachorra. Mas existe isso daí. Ação como do a pecado. pedofilia. Pessoas se atraem por criança. Sim, é uma loucura, mas é uma realidade. Exatamente. E isso tudo é o quê? Pecado, gente. Eu não consigo achar outra explicação do seu pecado. E a gente não define isso como, não define isso como só amor. Que, então, paixão só que infame. Esse é o ponto. Se eu entendo que isso é o pecado, que tudo que foge o que a Bíblia estabelece é pecado, né? Como que eu posso definir um pecado como algo que, tipo, é a vontade de Deus? Ou é normal? Eu fico tentando entender isso aí, porque é uma pergunta básica, né? É o texto que eu gosto de Colossenses 3,17. Eu só leio aqui, sempre eu tenho que memorizar esse texto. Colossenses 3,17 diz: E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Como é que eu sei que eu estou vivendo para a glória de Deus, porque eu estou fazendo algo que realmente é algo que bendiz, enaltece, exalta o nome de Deus e não é pecado? Que Deus se agrada ao olhar. Deus se agrada. Eu consigo imaginar um ato sexual de um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher, fazer isso em nome de Jesus e dar a Deus, graças a Deus Pai? Então vamos lá. Você tá entendendo? Sim, vamos. Eu tenho como pegar essa forma de viver e pensar que uma pessoa dessa pode entrar no céu vivendo dessa maneira? Então vamos lá. Quem que é a fonte inesgotável de amor? Deus é amor. Ninguém ganha de Deus no ato de amar. Vamos lá. Se a relação entre um homem e outro homem é paixão infame, a relação entre uma mulher e outra mulher é paixão infame. Se o amor parte de um Deus moral, como é que eu posso definir isso como amor se isso é um ato imoral? E como que eu posso dizer que isso é agradável a Deus porque está indo contra a moralidade de Deus? Deus é um ser moral. Sim. Se Deus é a fonte inesgotável do amor, logo o amor de Deus é um amor moral. Aí vem a questão. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos em Corinto. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Aí sabe qual que é o argumento célebre? O argumento célebre defendido pelo homossexualismo, pelo lesbianismo, é que Deus é amor. Ninguém está tirando o ato do amor de Deus. Eu só neutralizo a ação da justiça. Porque quando eu digo que Deus é amor, eu estou de fato defendendo uma verdade. Não, ponto. Mas se eu estou fora da moral, eu aplico uma justiça. Quer dizer, você não dirige. Mas é aquele que a gente já falou. Quando você pega os atributos de Deus, coloca a palavra santo, porque tem a ver com a moralidade de Deus, o amor de Deus é santo. Puro. A ira de Deus é santa, a justiça de Deus é santa. Porque parte de um Deus moral santo. Exatamente. Então, como que um Deus que é amor, a essência dele é amor, e ele é 3 vezes santo, então o amor dele é moral, é perfeito, né? É íntegro, correto, puro. Ele pode tolerar ou aceitar aquilo que vai contra aquilo que é o próprio caráter dele, porque Deus não pode mentir.
A Bíblia, o apóstolo Paulo é claro quanto a isso. Deus não pode mentir. Deus não mente. Deus não mente. Ele não pode deixar de ser quem ele é. Então ele não pode olhar pro pecado e dizer assim, o pecado é tão bonitinho. Não, mas aí que ó, a que questão, legal, não. que 2 pombinhos ali. Não existe isso. Mas aí que a porque questão... Deus é fogo consumidor também. Mas aí que a questão, Miquel, pelo fato de eu entender que Deus é amor, o que eu quero defender? Deus quer a minha felicidade. Então, em detrimento da minha felicidade, Deus, você vai me entender. Não que Deus faça isso, mas você vai me entender. Em detrimento da minha felicidade, Deus libera. Porque o que Deus quer é que eu seja feliz. E outra falácia, porque eu quero que você me ache um versículo da Bíblia que diga que Deus está preocupado que você seja feliz. Pelos padrões humanos. Porque o propósito de Deus para nós é ser feliz. O propósito dele é transformar-nos às imagens do seu filho. E para isso acontecer, muitas vezes, aquilo que é motivo de felicidade para nós pode ser motivo de tristeza para Deus. Sim. Então Deus não vai, em propósito de transformar a mim, a você, a imagem do filho dele, ele não vai dizer assim, não, isso aqui vai mexer com a felicidade do meu filho, não vou fazer isso não. Não, eu vou mexer nisso daí, porque eu não quero que ele seja feliz pelos padrões dele, eu quero que ele seja parecido com o meu filho. Vamos lá. Qual que é mais fácil? Obedecer a Deus no que Deus quer ou continuar aguentando as aguilhadas no sentido de que eu estou indo contra a vontade de Deus? Um exemplo, Paulo, você vai aguentar a força do aguilhão até quando? E aguilhão dói. Eu nunca senti a dor de um aguilhão, teria que perguntar para um boi. Porque o boi que é para ele. Aquela ponta o tempo todo fisgando no mesmo lugar... O boi tá indo pra direita, fisga o boi pro boi entender que é pra esquerda. Calma aí, eu vou ficar aguentando a aguilhada de Deus até quando? Se Deus tá dizendo pra mim, pela aguilhada que ele tá me dando, que o caminho não é esse. Não, em detrimento da felicidade do fulano, eu não vou aguilhar ele. Eu não vou dar uma fisgada pra ele entender. Não deixa, porque é em detrimento da felicidade dele que eu deixo de cumprir a minha palavra, porque eu quero ver o ser humano criado à minha imagem. Eu vou pegar a mim mesmo pra que o meu filhinho ali seja feliz. Por isso que eu falo, em detrimento da felicidade dele... Ele foi criado à nossa imagem e semelhança. O importante é que ele seja feliz. Então abra mão. Eu vou abrir mão do que eu sou, moralidade e ética, para ver a felicidade dele que está dentro da imoralidade e da falta de ética. Então você vê, Deus libera a imoralidade dele. Deus libera a imoralidade dele para ele viver o que ele quer. Se Deus faz isso, Deus também libera a moral dele. Então Deus deixa a moral dele se tornar imoral. Se for olhar para essa lógica. Ele está abrindo mão o próprio fato de ser a imagem e semelhança de Deus. O ser humano não foi criado à imagem e semelhança de qualquer outro ser da criação. Não. Deus não pegou nenhum exemplo da criação, ou nenhum... Porque assim, o ser humano é um ser que cria, obviamente, mas ele sempre se baseia por alguma coisa, por um padrão. Deus, quando ele criou o ser humano, ele não pegou padrão nenhum. Ele olhou pra si próprio e falou assim, o padrão vai ser eu. A Trindade estava lá, façamos. É uma decisão consciente, deliberada da Trindade. Os três consentiram da mesma coisa. Uma decisão soberana. Não pediram opinião pra anjo, não. Vamos fazer parecida com o anjo, com as montanhas. O anjo, vamos fazer com o que vocês acham? Dourado. Não, vamos fazer a nossa imagem. Pode ver, é pensado, Miquel. O Deus poderia olhar para os anjos. O que vocês acham? 1,80, 2,80 de altura, gordo, magro. Aí os anjos ficam lá olhando por ele. E aí, agora o que a gente responde pra ele? Não. A decisão partiu de 3 mentes pensantes e inteligentes. Façamos, plural, os 3 dizendo juntos. O Espírito Santo não estava lá de braço cruzado. Eu não estou incluído nessa. Jesus não estava de braço cruzado. Eu também, meu pai não incluiu nessa. E agora, como é que faz? Não. Os 3 falaram no mesmo instante. Façamos a nossa imagem. Uma mente pensante, uma mente construtiva, uma mente pura, uma mente... transcendente a tudo. De modo tal que o pecado é depois, não antes. Exato. Né? Então, Adão criado, Eva, são seres perfeitos. Não havia pecado até então. Pecado era um vir a ser, era algo no horizonte. Mas não era algo concreto na natureza de Adão. De modo que quando Deus, embora Adão e Eva soubessem o que era o pecado no sentido abstrato da palavra, mas na sua concretude eles só vão experimentar e entender o que é o pecado depois da queda. E uma outra coisa, a gente precisa entender também que no ato da criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, está o ato presciente. Eu sabia que ao fazer Adão chegaria mas no que até chegou. Não, se alguém se pergunta assim, mas por que, né? Deus não sabia que Adão ia pecar, etc. Mas quando Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, façamos, e o homem torna-se um ser que pensa, racional, delibera, etc. Deus está comunicando com o ser humano a própria identidade de Deus,
aquilo que quando diz lá que soprou isso nas suas narinas o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente, quer dizer, o ser humano se tornou um ser que pensa e se comunica com Deus. Sim. Então, o fato do ser humano ser um ser pensante, inteligente, racional, ele tem capacidade de tomar decisões. Como Deus toma decisões, como Deus é criativo, como Deus é inteligente. Então, o façamos a imagem e semelhança não tem a ver necessariamente fisiologicamente, até porque Deus é espírito. Mas no sentido de todos os sentidos. É o chuveiro. No sentido de ser um ser pensante em todos os aspectos. Então o ser humano tem capacidade de tomar decisões. Sim, diante da verdade conhecida, ele consegue tomar decisões. E arcar com elas. Então, eu entendo que todo aquilo que foge daquilo que a Bíblia estabeleceu é o pecado. Deixa eu ler um texto aqui que eu até separei, tirei. Que é 1 Coríntios, também conhecido. Porque veja bem, Paulo foi pregar em Corinto porque alguém pensa assim: nasceu homossexual, vai ser homossexual para sempre. Ou nasceu lésbica, vai ser lésbica para sempre. Não tem salvação, não tem solução, não tem como reverter a situação. Então eu quero que você abra a tua Bíblia lá. Ele nasceu estude profundamente a carta de Paulo aos Coríntios e conheça o que é a igreja de Corinto e a cidade de Corinto. Você vai entender o que é Deus fazer a obra na vida do homem pecador. É porque ele nasce do sexo masculino, tendenciando para o feminino. Senão a gente fala, mas ele nasceu, ele já nasceu no corpo errado. Não, Deus não erra. O Duarte que dá uma resposta boa, né? Que veio uma moça, né? Que falou assim: não, eu nasci no corpo errado. Eu sou um homem que estou no corpo de uma mulher. Daí ele falou assim: eu tenho um jeito de resolver isso fácil pra você. Você conhece uma mulher que nasceu no corpo de um homem? Eu conheço. Falei assim: então casa com ela. Você não quer casar com uma mulher? Casa com um homem que acha que é uma mulher. Vai dar certo. É simples a equação resolver. Mas deixa eu ler aqui. 1 Coríntios. Eu vou ler do começo, né? Porque é bom ler do começo. Capítulo 6. Ouça alguns de vós, tendo algum negócio contra outro. É o capítulo 6. Peraí, deixa eu ler um pouco mais à frente. Não, vou ler daqui mesmo. Ouça alguns de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos. Ele estava falando de questão de litígio. Não saibais vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Interessante esse texto aqui, vamos julgar os anjos, os demônios. Está falando dos demônios. Não os anjos, né, que estão servindo a Deus. Exatamente. Hoje. Então, se tiverdes negócio em juízo, pertence a esta vida. Pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Para vós, envergonhar o dito. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. Na verdade, já realmente uma falta entre vós tendes, demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha só. Eu gosto, preste atenção, Paulo ele é muito inteligente na forma de escrever. Ele entra num assunto e ele entra em outro. Você percebe quando ele está mudando de assunto. Ele estava falando do quê? De litígio. Não tem entre vós aí, né? Vocês têm as suas causas, né? Será que é bonito para o crente entrar em juízo com outro crente perante os infiéis? No caso, o crente processar o outro crente diante um juiz iníquo, pecador. Como é que o juiz entende isso? Alguém falar Entendeu? Isso como que o injusto, ele está querendo usar bem, como que o injusto, o pecador, vai julgar o que se diz ser justo, que é santo diante de Deus? Fica meio que contraditório. Será que dentre vocês não tem uns sábios, alguém, né, maduro na fé, alguém que possa julgar essa causa? Posso chegar num pé de igualdade? Um crente de verdade? Será que não pode chegar no pé de igualdade, né? Ok. Depois dele tratar disso, ele entra na questão dos injustos. Né? Agora vamos para o lado dos injustos. Quem são os injustos da terra? Os não crentes, no caso. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Veja bem, eu gosto dessas palavras dele. Não erreis. Não tenha dúvida. Como ele diz várias vezes lá na carta de Paulo aos Romanos, ele diz assim, de modo nenhum.
Ele várias vezes repete essa sentença. De modo nenhum, de modo nenhum, de modo nenhum. Não faça. Tá entendendo? Ele é bem claro nas palavras. Aí ele diz, não erreis. Ou, em outras palavras, não tenha dúvida. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Veja bem, são duas palavras para a questão da homossexualidade. Efeminados e sodomitas. Que quando você pega a sodomia, você pode ir em todo tipo de prática sexual. Contra a vontade da palavra de Deus é sodomia. É homem com animal, é homem com criança, é pai com filho, filho com pai. Sabe o que assusta? É quando o cara acha um buraco no mar. Tudo que você imagina. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Se é que alguns têm sido. Olha só o que Paulo está dizendo. E é o que alguns têm sido. Naquele contexto da igreja de Corinto estava acontecendo isso. Mas haveis sido lavados. Mas haveis sido santificados. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito nosso Deus. Em outras palavras, você estava vivendo nessa vida de pecado, agora você não vai viver não, hein? Claro. Se você de fato nasceu de novo, olha o que Paulo diz. Ele usa várias vezes a sentença massa, entretanto, portanto, da vida. Vocês sabem quando essas palavras entram, preste atenção nelas. 5 palavras. E é que alguns têm sido. Ou seja, essa lista toda que ele estava falando aqui era de crentes que congregavam lá na igreja de Corinto. Esse povo vivia nessas práticas, vivia nesses pecados. Mas ele diz, mas haveis sido lavados. Alguém que foi lavado continua sujo? A ideia da lavagem é tirar a sujeira. Exatamente. Mas haveis sido santificados. E é interessante que ele coloca aqui santificação antes da justificação. Santificação é um processo gerado pelo Espírito. Exatamente. A justificação acontece dentro de uma ordem, né? Acontece antes, mas aqui ele exalta antes a santificação da justificação. Porque ele está dizendo o seguinte, vocês nasceram de novo, vocês são crentes. Vocês se converteram, vocês viviam numa vida de pecado, de rebeldia, de roubava, matava, se prostituía. Agora não. Agora vocês foram santificados, justificados. Né? Em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, nosso Deus. Quer dizer, uma pessoa que foi transformada, ela não pode viver a mesma vida do passado. Então existe solução para o pecado do homossexualismo como do lesbianismo. Então vamos lá, o mesmo Paulo, ele diz o seguinte, a vida que eu agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então uma vírgula lá, vírgula, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E o mesmo Paulo vai dizer o quê? Quem roubava, não rouba mais. Não roube mais, antes trabalhe. O que é o poder do evangelho? Exatamente, é pegar quem não tem condições na ótica humana e transformar. Falaram com Jesus. Por que o senhor senta com publicanos? Por que o senhor senta com ladrões? Por que o senhor senta com pessoas que não prestam? E Jesus diz, tudo bem, me responda, quem precisa de médico? É o são ou é o doente? O são não precisa de receituário, o são não precisa de médico, o são não precisa de hospital, o são não precisa de atendimento hospitalar. Eu vim para tratar desses daí que não prestam. Mas não para deixá-los como eles estão. É o que eu falei ontem. Não, hoje é quinta. Eu estou dando aula de discipulado na terça-feira, que é o mesmo assunto de domingo. Então tem dia que eu dou aula no domingo e repito a aula na terça. Foi sobre conhecendo a igreja. E a questão é, a igreja, ela aceita, sim, todos os tipos de pessoas. Porque eu tenho que entender que a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. E o que Jesus disse? Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. O homossexualismo é uma opressão. Sim. Que eu vos aliviarei. Darei para vocês um fardo leve e suave, que é o meu. Eu vou tirar o pesado. O Peregrino, de John Bunyan. Que eu preciso ler, eu sou sincero. Não li ainda, Miquel. Eu só vi o filme. Parece uma coisa... Nunca li também o livro. Só preciso ler. Eu tô terminando de ler o... Os Charles Spurgeon tinha esse livro como livro de cabeceira. Eu tô terminando de ler o livro Milagres lá do C.S. Lewis. Terminando ele, aí tem outro lá que é para ler. Mas eu tenho que comprar, que eu não tenho, preciso ler. Aí vem a questão. A igreja, ela está aberta para todos os tipos de pessoas. Agora, não está aberta para tudo. Exatamente. O todos difere de tudo. Todos são humanos. Todos são mortais. Todos vivem debaixo do mesmo sol. Todos dependem da mesma água. Todos falando no sentido agora de pessoas. Agora, tudo é o que eu trago comigo. Eu trago tudo aquilo que não presta. Eu venho carregado de tudo que não presta. O convite do evangelho é o que? Vinde a mim. Você venha do jeito que você tiver. Pode vir de qualquer jeito. Como Jesus ia atrás, inclusive, dos pecadores. A fala de Jesus, né? Eu vim para os enfermos, não para os sãos. Ironizando, né? Os próprios fariseus, porque eles mesmos se achavam uma coisa que não eram. O único são, o único perfeito era o próprio Cristo. Exatamente. Né? Que os fariseus se achavam mais santo que Jesus. Mas, por exemplo, Jesus chama um publicano e ele se torna um apóstolo.
Levi. Um líder da igreja. Mas ele nunca mais deixa de ser, nunca mais se torna um corrupto. Porque alguém pensa que o problema era ser publicano. O problema não era ser publicano, o problema era ser corrupto. Lembra de João Batista? João Batista pregou a vários públicos. Levitas, sacerdotes, fariseus, soldados, etc. E os publicanos. Os publicanos, numa hora da pregação de João Batista, levantavam a mão e perguntavam assim, e nós, o que nós vamos fazer? Porque ele pregava uma mensagem de arrependimento e falava assim, então, vocês vão ser o quê? Vocês vão cobrar, mas vocês não vão fazer o quê? Cobrar acima daquilo que vocês devem cobrar. Se é um denário, é um denário. Não vai ter caixa 2. Quer dizer, eles vão ser novas criaturas continuando sendo publicanos. Exatamente. Porque o fato de você ser publicano não é o problema. O fato é você continuar sendo corrupto. Quem rouba não rouba mais. Então, esse é o ponto. Só que, lógico que existia toda uma briga ali, né, dos judeus com os publicanos, porque eram judeus que trabalhavam com o Império, né, e tal. Então eram muito mal vistos nesse sentido. Porém, a questão maior era a corrupção, né, a aliança deles com o Império Romano. Porque era fácil ser corrupto. Era muito... Imagina, o próprio Zaqueu... E era lucrativo. Zaqueu, vou restituir quadruplicadamente. Então ele tinha dinheiro pra restituir. Se é quadruplicadamente, vamos supor, se eles cobravam um denário... Ele cobrava 4. Então, ele extorquia 3 vezes, era caixa 3, era em 2. Por isso que eu tô falando, quando ele disse isso, retribuirei, ou vou pagar 4 vezes mais, porque ele tinha condições. Eu vou tirar do meu cofre lá o que eu fiz de errado. Sim. Então eu tenho condições de pagar 4 vezes mais, porque eu consegui tirar 4 vezes mais. Eu roubei tudo isso aí dele. Subornei mesmo. Vou devolver. Agora a questão, uma pessoa que vive, um exemplo, entra... E deve ter sido... Não, agora só um parênteses aqui, porque agora você me fez ir longe agora. Imagina Zaqueu batendo na porta de todo mundo que ele extorquiu. E falando assim, olha, eu roubei você. E pra lembrar de todo mundo. Não, ele fez o trabalho do evangelista. Porque alguém falou assim, mas por que você tá fazendo isso? Porque esse é um milagre ainda maior, né? Um ladrão deixar de ser ladrão e ainda devolver aquilo que ele roubou, né? Imagina, todo mundo que ele fez um trabalho evangelístico, missionário. E talvez muitos até se converteram através da conversão dele. Porque se ele de fato restituiu, então... Porque de fato entendeu. Porque eu não quero acreditar que ele falou disso só de boca pra fora. Né? Porque a transformação ela é real, né? Porque o evangelho gera um impacto dentro. É o dínamo. A explosão é dentro. Houve uma mudança dentro. Qual que é, quando eu falei ideia de explosão, não é explosão de desconstrução. O coração do ser humano ele é pedregoso. E o que a Bíblia fala? Que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça. Uhum. Então deu uma pancada, quebrou o coração agora se torna coração de carne que tende a ser sensível à vontade de Deus. Então a igreja é aberta para todos os tipos de pessoas, mas não é aberta para tudo. Gente, deixa eu só tocar nesse último assunto aqui, porque eu acho que nós já estourou todo o tempo. Eu acho que já... Mas, deixa eu tocar no último terceiro tópico, Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Eu acho interessante, eu só quero tocar nesses 2 nomes aqui, Boaz e Elimeleque. Que era o esposo de Noemi. Que são antagônicos, né? São os homens... porque a história mostra Elimeleque como homem, o Malon Quilion, né? O resgatador que é antes de Boaz, que a Bíblia não cita o nome dele. Que no caso é parente de Elimeleque. Sim. Porque sempre era parente era voltado para o esposo, nunca para a mulher, não desprezando a mulher, sim, mas sempre era voltado para o marido. E o Boaz aqui, lógico, vai ter depois os filhos lá. Que o Boaz prefigura quem? A genealogia que vai vir depois, mas esses são os principais aqui que aparecem. E você vê um antagonismo entre Elimeleque e Boaz. Porque Elimeleque significa o Senhor é rei, que na verdade ele não vivia por essa máxima, porque inclusive ele vivia na regra ou na máxima daqueles dias, não havia rei em Israel. Porque assim, os pais dele eram crentes. Os pais deles, de Elimeleque, eram remanescentes, porque quando eles deram o nome, disseram o meu Deus é rei, eles estão sendo contra aquela cultura. Eles estão entendendo a teocracia. Exatamente. Enquanto o povo está dizendo, não, há rei Israel, cada um faz aquilo que acha bem, de acordo com o que quiser, os pais de Elimeleque estão dizendo assim, não, o Senhor é rei. Minha casa, eu e a minha casa serviremos do Senhor. Eles estão defendendo a teocracia. Exatamente. É Deus quem governa aqui. Mas Elimeleque, de Deus, né, infelizmente não seguiu o exemplo dos pais. E foi viver como o povo daqueles dias vivia. Quando veio a crise, vão para Moabe. Né? E são várias decisões erradas. Porque, primeiro, ele toma a decisão de não servir a Deus, o verdadeiro Deus de Israel. Porque ele começa a se prostrar ou a seguir a cultura idólatra daqueles dias. Segundo, ele mostra que o que está reinando no coração dele é isso aqui.
Porque alguém pensa que eles saíram de lá pobre, vendendo almoço pra comer na janta. Quando Noemi volta de Moab pra Belém, ela diz, cheia a partir. O cara tava rico, ele tava com medo, avareza. O Deus dele era o dinheiro. Ele tá mostrando aonde estava o coração dele. O coração dele estava no dinheiro. Porque ele saiu de Belém com medo de ficar pobre. Chegou em Moab e encontrou a pobreza. Porque ele saiu de Belém, terra do pão. Aquilo que ele não saiu da terra do temia em Belém, ele encontrou em Moab. Porque a situação estava ficando precária. Então a gente vai sair daqui para preservar minha família. Eu vou para onde? Para evitar a pobreza. Aí chegar em Moab, que tava talvez a economia melhor, mais pujante, tava tudo lindo e maravilhoso. Só que tava fora da vontade de Deus. O que aconteceu? Pobreza, miséria, desgraça. Onde você leva a gente? Onde você me levou agora? Filho pródigo. Saí abastado, com a sacolinha cheia de denários, de dracmas, que seja a moeda da época. Daqui a pouco me deu vontade de comer o quê? Comer o que o porco come. O que Deus está querendo falar? Camarada, você tá fora da rota. Vamos dar pro chiqueiro um pouquinho pra você aprender. Não é que Deus é mau, não é a ideia de ser mau, é a ideia de usar a própria circunstância. Que era uma abominação pro judeu, os porcos. Aí você pega Elimelec, toma várias decisões erradas, coloca a sua família em risco. Perdeu os 2 filhos. Perde filho, quer dizer, ele mesmo morre primeiro, depois os filhos morrem também, não assumem a responsabilidade, porque era para voltar para casa, eles não lideram uma volta para casa, pelo contrário, decidem permanecer em Moab, ficam ali por 10 anos, decidem se casar com moabitas, morrem, porque tanto um quanto o outro, os dois significados, tanto Malom quanto Quilion, tem a ver com doença, tem a ver com definhamento, tem a ver com algum tipo de doença que eles tinham. Coisa ruim em si. Algo assim. E morrem. Ambos morrem. Aí Noemi, a única crente daquela casa, volta para casa. Quando agora ninguém lidera mais a vida dela, só ela lidera a si própria, ela volta para casa. Ruth, porque a misericórdia de Deus se renova cada manhã, Deus tem seus propósitos que a gente não entende. Ruth abandona seus deuses de Moab, abandona a sua família, abandona tudo e decide seguir a Noemi como seu Deus. E ali acontece, eu entendo que é a conversão de Ruth. Para onde você for, eu vou, o Deus que você serve, eu vou servir. A minha vida é a sua vida. E só abrindo parênteses aqui, sabe o legal de Ruth, Miquel? É mostrar o que a graça é capaz de fazer. Ruth era moabita, não tinha nada a ver com a cultura de Israel, nada a ver com. Não conhecia de fato o Deus de Israel. Mas conheceu, viu em Noemi alguns pontos, que chegou ao ponto de dizer o quê? O seu povo é o meu povo. Não, ela viu Deus em Noemi um exemplo tão poderoso de sim. cristianismo, ou no caso de servir a Deus. Servir a Deus, né? E aí você vê o que é a graça. É você pegar como Raabe, a meretriz, Ruth, a moabita, e inseri-las na genealogia de quem? Do próprio Cristo. Então Jesus vem daqui, que passa por Ruth, que passa por Salmão. Na verdade, Salmão casou com Ruth, com Raabe. Salmão teve Boaz, se não estiver enganado. Boaz casa com Ruth. São 2 contextos. Aí você vê o que é a ação da graça. É pegar alguém de um contexto que não conhece a Deus e inserir no contexto de conhecimento de Deus agora, porque ela diz que o seu Deus será o meu Deus, então eu vou conhecer o seu Deus. E ela faz parte da genealogia de Cristo. Contexto assim, de poder da graça. Salmão gerou a Raabe, a Boaz, Boaz gerou a Ruth, a Obed gerou a Jessé gerou a Davi Salom. Você vê como que é. E antes, Tamar, que também não era flor que se cheira. São 3 mulheres que entram aqui na genealogia de Jesus, né? Tamar, Raabe e Ruth. Todas em contextos complexos. Olha o que deu agora. E essa é a graça de Deus. O que deu agora? Uma aplicação, preparar uma mensagem. O significado das 3, pegar o significado das 3 mulheres e inserir na genealogia. Isso é um tapa na cara de muita gente. Mas aí você pega Boaz, que é o completo oposto de Elimelec, Malom e Quilion, como do resgatador lá que precedia ele. E assume toda a responsabilidade. E Boaz é o tipo de Cristo no Antigo Testamento. É o resgatador. Cristo é o nosso resgatador, né? Ele é um tipo de Cristo. É um tipo de Cristo, imagina. Em Boaz nós encontramos Jesus, nós temos Jesus. Que assume as responsabilidades, que paga um alto preço, que resgata a nossa vida. Você vê em Boaz um verdadeiro. Aí, detalhe, agora para encerrar, para nós entendermos. Se você quer encontrar a verdadeira masculinidade bíblica, olha para Jesus. Sim. Jesus foi 100% homem. E sabe o que é um 100% Deus. Sabe o que é um ponto legal em Boaz? Ele poderia muito bem falar, não, eu quero uma mulher que seja de uma das tribos de Israel, porque é da minha cultura. O que Boaz faz? Boaz casa com uma moabita. Eu tô procurando a água, cadê a água? Ele casa com uma moabita,
tem um filho com a Moabita, que é o Obed. Esse filho vai ser pai do primeiro rei, que no caso é escolhido por Deus, o primeiro rei escolhido por Deus, Davi. E a atitude de Boaz de assumir Ruth como homem, mostrando a sua masculinidade em si, é pegar uma Moabita e inserir ela na genealogia de Cristo. Aí eu vi o que a graça é capaz de fazer, Miquel? Não, o próprio José, né? Pai não biológico de Jesus, mas quem criou Jesus, né? Jesus se tornou carpinteiro por causa de José. Sim. Quando José, né, diante daquela informação que ela estava grávida, ele queria se afastar de Maria, mas sem a defamar. Claro, ele poderia colocar a boca no trombone. Isso é o verdadeiro homem. Porque ele tinha todos os recursos e atributos para dizer que ela era qualquer pessoa. Poderia colocar a boca no trombone. Mas ele queria se afastar dela de maneira tal que ela não ficasse uma má sombra. Isso é o verdadeiro homem. E no ponto também é Deus dirigindo a mente de José. Eu vi uma pregação já do pastor Antônio Carlos Costas, que ele diz que Cristo, né, usando a figura de Cristo, ele se coloca diante do homem e o pecado, diante do homem e o acusador, diante do homem e tipo os demônios, diante de tudo. Cristo se coloca à frente de tudo e defende o homem de todos os problemas. É isso que a graça de Deus faz. Como ele, por exemplo, a mulher lá que foi pega no ato de adultério. Jesus podia pegar aquela pedra e tacar na cabeça daquela mulher. João capítulo 8. Você tá entendendo? Jesus diz: minha filha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso é o evangelho. Só o evangelho faz isso, né? Porque ele estava mostrando que, tipo, aqueles que estavam com a pedra na mão eram mais pecadores do que ela. Ou estavam no mesmo nível de pecado, né? E provavelmente eu tenho uma tese, né? Nota de rodapé minha. Que pra mim, quem estava adulterando com aquela mulher era um fariseu. Era um próprio fariseu, safado, sem vergonha. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 2, o Paulo falando, inclusive, tanto em Romanos 7 como em Romanos 2 ele diz assim: vocês dizem não adulteram e vocês adulteram. Eles pegavam a pedra pra apedrejar o cara no adultério, mas eles eram adúlteros. E provavelmente eles assassinavam a mulher e eles ficavam vivos, porque lá o homem não aparece, que aparece só a mulher. Já é errado. Então pra mim lá é o fariseu que tá lá, é minha tese sobre isso. É errado, deveria pegar os dois. É os dois, a lei era bem clara quanto a isso. Os dois. Por que o homem não apareceu lá na história? Né? E aí Paulo disse que o ponto fraco dele era o pecado da cobiça. Então vamos lá, entra uma outra tese agora. Ou pegar aquela mulher apenas pra testar Jesus. Também. Apenas pra testar Jesus. Porque não aconteceu o caso. 7. A mulher casou com 7. Não, a mulher teve 7 maridos. Aquilo não foi verdade. Sim. Foi uma história. E Jesus não deu a resposta. Então pode ser que eles levaram aquela mulher, nós pegamos ela no ato. Jesus poderia chamar eles de mentira. Mentira, vocês não pegaram no ato nada não. Vocês foram lá e pegaram só pra me testar. Jesus não entrou nessa questão. Já que vocês estão aqui apontando uma questão ligada à lei, eu vou dar a resposta na lei. Seja o primeiro a tirar a pedra. Gente, até semana que vem. Senão a gente vai entrar em outros assuntos. Quase 2 horas de podcast. Mas, graças a Deus. Deus abençoe vocês até semana que vem.